Boa tarde a todos. Dando seguimento à programação da tarde, convidamos para compor a mesa com o tema Importância das parcerias na implantação, no financiamento e no monitoramento dos ODS no Brasil, coordenador do Programa de Produção e Consumo Sustentável do Centro de Estudos em Sustentabilidade da FGV, Aaron Belinki. Professora associada da Faculdade de Direito da USP e diretora do Escritório Regional do Programa Cidades Pacto Global da ONU, Patrícia Faga Iglesias Lemos. A diretora adjunto de Análise e Disseminação de Informações da Fundação SEAD, Rovena Maria Negreiros. O assessor técnico da Presidência do Tribunal de Contas do Estado e professor de Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas, Gustavo Andrei Fernandes. Com a palavra, Gustavo Andrei. Tá ligado. Gente, boa tarde a todos, boa tarde aos colegas de mesa. É um prazer aqui iniciar os trabalhos da tarde com um tema tão importante que é a das parcerias e do financiamento. Muito já se falou nesse assunto na parte da manhã, e todos que estão envolvidos com os ODS já há algum tempo já estão acostumados, inclusive por causa da ODS 17, que eu acho que é a primeira vez que uma concepção de desenvolvimento coloca de uma forma bem clara a necessidade de cooperação, coordenação das atividades, né? E que é algo que, curiosamente, não deveria ser estranho para nós, porque a gente sabe na vida que quando as pessoas não cooperam entre si, inclusive na vida particular, as coisas sempre são mais complicadas de serem alcançadas. Então, a cooperação, a coordenação, a soma de forças e, evidentemente, o financiamento do que nós vamos fazer é um tema fundamental para alcançar os objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, feita essa introdução, acho que o ideal é passar a palavra para os demais colegas da mesa, então vou aqui passar a palavra para o Aaron, meu colega lá da Fundação Getúlio Vargas. O Aaron, que é graduado em Geografia pela USP, graduado e mestre em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas. Ele é coordenador do Programa de Produção e Consumo Sustentável do Centro de Estudos de Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas. O Aaron também ele foi responsável pelo Índice de Sustentabilidade Empresarial da BMV Bovespa, dentre diversas outras iniciativas para apoiar a alocação de capital e as práticas gerenciais alinhadas ao desenvolvimento sustentável. O João já tem uma grande experiência de como o setor privado já está trabalhando com os ODS. Então, dito isso, passo a palavra para o Aaron, agradecendo muito a sua presença aqui conosco. Obrigado, Gustavo. Obrigado aos colegas de mesa. Boa tarde. Obrigado a todos os presentes. Realmente, eu acho que a oportunidade de conversar num contexto como esse, né, com dirigentes municipais, no contexto do Tribunal de Contas do Estado, é uma oportunidade única para discutir alguns conceitos, algumas coisas que estão na raiz da questão dos ODS e que, mais do que um mecanismo específico de financiamento, de cooperação, acho que são parte do conceito, dos princípios que estão na raiz dessa agenda e que tornam essa agenda única, tornam essa agenda singular. Então, vou focar um pouco a minha fala nessa perspectiva de como essa questão da parceria, a questão da cooperação, ela não é simplesmente uma questão de boa vontade, ela é uma questão essencial se a gente vai falar seriamente na Agenda 2030 e nos ODS. E o primeiro ponto que eu trago para essa contextualização, vamos dizer assim, é a origem desse processo, né? Os ODS, eles não nasceram da noite para o dia, e tem uma característica muito, muito importante. Eles foram gestados, né, eles nasceram em 2015, mas foram gestados aqui no Rio de Janeiro em 2012. Né, foram concebidos na Rio+20. Foi uma grande conferência, como todo mundo deve lembrar, que
comemorou os 20 anos da Conferência de 92, do Rio de Janeiro, da Rio 92, e onde, no final da Rio+20, uma das sensações foi de que o serviço estava inacabado. Apesar de ter juntado 193 chefes de Estado, apesar de tudo aquilo que foi conseguido, a impressão é de que nós ainda não tínhamos chegado à conclusão, não tínhamos chegado ao encaminhamento efetivo daquilo que vinha sendo discutido. E essa discussão, ela é uma discussão já geracional. Em 1972 foi a primeira conferência internacional sobre desenvolvimento e meio ambiente, em Estocolmo, e se seguiram ali várias conferências internacionais que foram construindo, ao longo dessas décadas já, uma agenda que, num primeiro momento, lá nos anos 70, era aquela coisa dos ecochatos, dos alarmistas, dos hippies, era aquela turma que estava ali abraçando a árvore e só. Né? E eram aquelas pessoas meio esquisitas. Ao longo desse período, foi ficando claro que, tirando os exageros, o assunto ali é central para a nossa prosperidade, para o nosso futuro como sociedade. E isso vem sendo assimilado e detalhado ao longo do tempo. Qual foi o grande legado da Rio+20 que as pessoas normalmente não prestam atenção? Ela foi a primeira conferência em que se colocou em um único documento o conjunto de agendas que foi gestado ao longo de 40 anos, desde Estocolmo, em 72. Nós tínhamos a Conferência do Clima de um lado, nós tínhamos as Declarações de Direitos Humanos, a Conferência da Desertificação, nós tínhamos a Agenda 21, centenas, para falar a verdade, de compromissos mais ou menos detalhados, mas esparramados. E pela primeira vez se colocou num documento único, o futuro que queremos, né, com participação da diplomacia, do Estado, da sociedade civil, do empresariado, uma agenda desse calibre. E essa agenda ampla colocada ali, ela foi encomendada de ser traduzida ao longo dos anos seguintes, dos 3 anos seguintes, até 2015, por meio dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, de uma nova agenda. Então, na verdade, a Rio+20, o que ela fez foi inaugurar um processo, né, que já estava concebido naquela ocasião, né? Então, essa junção de sociedade, governo e academia e empresariado em 2012 gerou como alvo 2015 para a produção de uma nova agenda. E não estava claro nessa ocasião como exatamente seria essa agenda. Ao longo desse período, e fez parte dessa pauta, a construção do que viria a ser a Agenda do Desenvolvimento Sustentável, ela tinha 3 grandes pilares ali, né? Como eu coloquei ali, agora meus óculos estão ajudando: participação, integração e compromisso. Né? São 3 grandes pilares em que isso poderia acontecer. Quando se falou em questão de participação e transparência, nós assistimos de 2012 a 2015 uma evolução muito grande de ferramentas de interlocução, usando tecnologia de informação, usando uma condição que a sociedade nossa jamais teve antes, de compartilhar informações, de compartilhar agendas. Esse foi um primeiro pilar fundamental, com participações de diferentes áreas e muita participação popular pelo mundo todo e também dos governos. O Brasil esteve muito ativo nesse processo. O segundo ponto importante, quando se fala em integração, e aqui eu acho que ele é talvez a questão mais crucial do que a gente vai falar ao longo de todos os próximos anos, quando se falar em Agenda 2030, em ODS, é que integração não é uma palavra trivial. Todo mundo já ouviu falar nos 3 pilares do desenvolvimento sustentável, que é uma concepção já antiga, né? Então, estão ali as 3 coluninhas: social, ambiental e econômico, suportando o desenvolvimento sustentável. Essa é uma reunião de conceitos, reunião de pautas, que é bem diferente do que depois se seguiu, que é a combinação dessas pautas, em que você tem que ser, na verdade, ao mesmo tempo, social, ambiental e econômico. Aí surge essa figurinha da interseção, que é muito conhecida de quem mexe com sustentabilidade, né? Então, aquele mundo que ele é ao mesmo tempo vivível, viável e justo, né? Então, assim, dá para viver nele, dá para se sustentar economicamente, ele é justo dividindo o lado social. E onde a coisa é simultaneamente vivível, viável e justo, você tem um mundo sustentável. Essa seria a combinação. Entretanto, os elementos ainda estão separados, social, ambiental e econômico. A figura que resume a ideia de integração, que também apareceu no contexto da Rio+20, é essa figura do donut, ou da rosquinha, como a gente fez. Tem um vídeo, se alguém der um Google aí, Rio+20, a rosquinha, tem uma explicação sobre essa figura, não, donut traduzido em português, onde você tem ali a ilustração de uma
um campo, esse campo em verde na figura, onde ele tem um limite superior ambiental e um limite inferior social. Ninguém pode estar acima, a gente não pode usar acima do teto ambiental e não pode deixar ninguém abaixo do piso. E a economia ela está nesse entorno, né, nessa área delimitada entre o teto ambiental e o piso social. A diferença entre essas coisas é como a diferença quando a gente vai pensar na analogia do bolo, que para mim é a melhor de todas. Quando você vai juntar os ingredientes, você não tem o bolo ainda. Quando você mistura os ingredientes, você não tem o bolo. Só quando você integra isso, e eles viram outra coisa, que não pode mais ser desmisturada, você tem uma integração de verdade. Então, quando alguém fala que nós temos que integrar os ODS dentro de uma política, que nós temos que integrar os ODS entre si para ter a Agenda 2030, nós estamos falando de ter o bolo. Né? Não dá mais para identificar cada um dos ingredientes dentro disso. E isso está longe de ser uma coisa simples, está longe de ser uma coisa trivial. Dentro desse debate, né, em cima da integração, já estava colocado claramente a questão de como isso vai ser implementado. Porque, na verdade, não adianta nada a gente ter boas ideias, ter uma pauta participativa, se nós não temos condições de fazer isso. Né? E aí não só surgiram os objetivos, que, na verdade, são a expressão de uma agenda, né, o documento em cima à esquerda ali é a capinha da Agenda 2030, e a Agenda 2030, ela foi resumida, traduzida, ela traz dentro dela os objetivos. Mas os objetivos não são sozinhos, os objetivos são parte de uma agenda. Eles são a pontinha do iceberg de uma coisa muito maior que a Agenda 2030. E que pode ser resumida dentro desse círculo, né, do desenvolvimento sustentável, que ele é social, ambiental, econômico, político, né, e institucional. Né? Tem a paz também, não são só aquelas dimensões que a gente vinha falando historicamente. Financiamento é um tema-chave que está colocado junto com os objetivos. Então, cada um dos objetivos nas suas metas tem também a parte econômica. Né? E você tem um esforço enorme pela área de estatística da ONU, e aqui no Brasil a gente está falando sobre indicadores, sobre dados, para começar a ter métricas que ajudem isso. Porque um gestor, seja privado, seja público, né, seja de sociedade civil, ele, na verdade, precisa de dados, ele precisa ter informações, não adianta ter só a vontade, você tem que ser capaz de acompanhar, controlar, monitorar a sua implementação. Então, esse esforço, não é um esforço que apareceu da noite para o dia, ele, na verdade, tem uma construção coerente de um caminho. Quando se fala em integração, e acho que esse é um outro ponto importante, vale a pena a gente olhar um pouco esse contexto da Agenda 2030. Então, aqui tem os 2 primeiros parágrafos, né, pouquinhas linhas, de um documento assinado por todos os chefes de Estado do mundo, negociado palavra por palavra pelos diplomatas, como a gente sabe que são esses documentos. Nenhuma palavra está aí por acaso. Nesses 2 parágrafos, né, que estão logo na primeira página, né, parágrafo 2 e 3, né, eu destaquei algumas palavras, alguns trechinhos aqui, que acho que a gente tem que olhar para eles com muita atenção para entender do que a gente está falando. E é aqui que a coisa toda se resume. Eu acho que esse é o ponto crucial da discussão. Primeiro, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e as 169 metas demonstram a escala e a ambição dessa nova agenda universal. Escala e ambição. É o tamanho da mudança, né? É a relevância, é o nível de aspiração que nós temos com essas metas. Isso é uma coisa que é única quando a gente fala nesses objetivos. São integrados, né? Falei em integração agora há pouco, e indivisíveis. Ou seja, não adianta eu falar que eu fiz uma coisa aqui super legal para combater a fome, se ao mesmo tempo eu estou tendo um problema na água, no resíduo, ou um problema na governança. Eu não posso pensar em um objetivo sem levar em conta que eu estou comendo o bolo inteiro. Eu não vou estar só pegando a farinha do bolo, eu estou pegando o bolo, com tudo integrado. Lógico que você vai ter que escolher como gestor por onde começar essa discussão. Mas se você não estiver tendo a visão integrada, você está fazendo uma coisa muito legal para o combate à fome, para a igualdade de gênero, para XYZ, mas não para a Agenda 2030, não para os ODS, que são integrados e indivisíveis. Acho que esse é um ponto essencial. Se os ODS virarem uma lista de 17 coisas legais para fazer, eles não serão os ODS, eles serão uma lista de 17 coisas, aliás, já conhecidas, apenas com metas que, pela sua ambição, talvez estejam mais próximas de uma coisa ligada a essa agenda, mas eles não são integrados, eles estão divididos. Então, esse é o primeiro ponto, e isso é extremamente difícil do ponto de vista da gestão. Então, não é trivial olhar para isso.
Outro ponto importante, medidas ousadas e transformadoras urgentemente. Ou seja, não é uma coisa que ela pode esperar. Né? Se nós pegarmos qualquer dado de realidade sobre o ritmo em que os problemas estão aumentando do ponto de vista social e ambiental no planeta, nós veremos que ou a nossa geração resolve isso, ou isso será resolvido independente da nossa vontade. Né? Para mim, a frase que resume isso é assim: as coisas não serão mais as mesmas nos próximos 20 anos daqui até 2030, por desejo ou por desastre. Ou bem a gente vai mudar do jeito que a gente quer, ou bem a gente vai ser mudado pelas consequências do que a gente não fez. Mas as coisas não serão as mesmas. Quando eu nasci, em 1963, tinha 3 bilhões de pessoas no planeta. Né? Hoje tem 7 bilhões e meio embaixo do meu nariz. Mais do que dobrou a população do mundo. Isso nunca tinha acontecido antes na vida de ninguém. E não vai acontecer de novo. Nos próximos 50 anos não vai dobrar a população de novo. Porque não cabe e porque a dinâmica populacional é diferente dessa. Então, assim, a nossa geração é única, nossa e todo mundo que está vivo hoje aqui agora. A gente não pode esquecer disso. E essa agenda reflete essa consciência. Outro ponto importante é não deixar ninguém para trás e atuando em parceria colaborativa. Não deixar ninguém para trás como um princípio moral que está colocado dentro dessa agenda. E a gente avança bem nesse sentido. Mas, essencialmente, atuando em parceria colaborativa no sentido de que ninguém, em sã consciência, acreditaria que um ator sozinho pode fazer a diferença para atingir essa agenda. A escala, a velocidade, a ambição em que a gente tem que resolver problemas desse tamanho mostra que, ou bem isso é feito cooperativamente, ou bem isso não é feito. Então, não é que é uma escolha fazer isso em parceria. É uma questão intrínseca à agenda. E se a gente leva a sério que essas coisas são integradas, né, a gente vai ter que perceber que é esse o nível de complexidade que a gente está lidando. O outro ponto, então, o que decorre daí, olhando os ODS de uma outra maneira? A cartelinha, né, aqueles 17 objetivos, é o jeito tradicional. O Haroldo, que esteve aqui de manhã, né, ele costuma, do PNUD, costuma apresentar na forma de um quebra-cabeças, né, então é a cartelinha, mas, na verdade, as peças misturam as várias coisas. E essa forma, como está colocada aqui, eu acho que ela ajuda a gente a entender. Olha, falando no Haroldo, está ele aí. Tudo bem, Haroldo? Falei do seu quebra-cabeça agora e vou mostrar o meu bolo. Tá certo? Continuando na história do bolo, esse desenho não é meu, ele é do Johan Rockström e do Pavan Sukhdev, que são dois pesquisadores aí conhecidos nessa área. Eles colocaram os ODS dessa maneira que eu acho que ela ajuda a gente a entender de uma maneira bem interessante. Então, colocaram na base 4 ODS que estão muito ligados à parte da biosfera, à parte ambiental. Dentro dessa biosfera e apoiado nessa biosfera, você tem uma sociedade, né, e aí nós temos 8 objetivos que estão ligados a essa questão da sociedade. Esta sociedade contém nela e apoia uma economia, e aí nós temos 4 objetivos essencialmente econômicos. Então, essas coisas elas são, na verdade, uma dentro da outra. Né? A economia ela é a ponta do iceberg. Apesar de ser a primeira coisa que a gente discute, e é aquela primeira que a gente vê, né, ela não existe sem a sociedade, que não existe sem a biosfera. Né? E o eixo que estrutura essa coisa toda nesse arranjo são exatamente as parcerias ODS 17. Então, acho que essa figura ela é muito feliz em trazer essa visão do que quer dizer quando a gente fala em integração. Uma outra forma de olhar também, pensando em gestores, por onde você começa? Se é tudo tão junto, se é tudo tão integrado, se é tudo tão misturado, e agora? É complicado demais para pegar, é complicado demais para começar. Qual que é o pulo do gato aqui? Você começa por onde você acha que a sua ação ou omissão faz mais diferença dentro da sua agenda. Cada um tem a sua agenda. Né? A gente não vai mudar as decisões políticas dos políticos, nem as decisões empresariais das empresas, nem as decisões morais da sociedade civil, porque os ODS apareceram. Cada um vai fazer aquilo que acredita que tem que fazer, que é capaz de fazer. Mas se você está comprometido com essa agenda, ao fazer isso que você entende que você deve fazer, leva em conta que você vai estar beneficiando alguns objetivos e, eventualmente, vai estar causando problemas para outros. Então, tenha um olhar 360 graus integrado. Se eu estou fazendo uma certa ação de infraestrutura no meu município, porque isso é importante e é essencial, vai gerar emprego, vai beneficiar vários objetivos. Ao fazer isso, como é que está indo a questão da água? Como é que está a questão da diversidade? Como é que está a questão das emissões de CO2? O que você está fazendo para evitar que isso atrapalhe aquele outro objetivo?
e aí regula a sua maneira de agir. Então, eu acho que a Agenda 2030, os ODS, eles são uma referência e muito mais do que uma ordem ou do que uma camisa de força. Eles não são um motivador, eles são um balizador para saber se a gente está indo na direção certa e, mais do que isso, monitorando se a gente está indo no ritmo certo, para poder chegar onde a gente tem que chegar, no tempo que a gente tem que chegar. Então, acho que essa é uma coisa muito importante para pensar em termos práticos nesse processo. Uma iniciativa interessante, já internacional, tem várias delas, muitas delas, é essa que chama-se Promoting Effective Partnering. Infelizmente, ela é só em inglês. É uma ferramenta de promoção de parcerias efetivas, né? Então, nós participamos, o GVCS participou da elaboração dessa plataforma, junto com vários outros países do mundo, e onde você tem ali fatores que podem ajudar você a desenvolver a parceria, tanto na questão de contexto, de estratégia, de colaboração, de governança, de aprendizado. Tem 5 grandes eixos, né? Acessando esse site, você passando o mouse aí nessa primeiras 5 clusters, você vai ter dentro deles, que no caso de colaboração, a questão da confiança, nas relações de poder e de confiança, engajamento recíproco e o desenvolvimento de capacidades, por exemplo, quando você fala nisso. E aí você tem um repositório de experiências e ferramentas que ajudam gestores públicos e privados da sociedade civil a avançar nessa direção. Então, esse aqui, por exemplo, é um exemplo, deve ter vários outros, né? Esse é o que a gente participou diretamente, internacionalmente, para trazer esse ferramental. Você tem também ferramentas como, aqui no Brasil já olhando, o ODS Lab, né? A Agenda Pública, que é parceira nessa iniciativa aqui, desenvolveu com esse olhar muito consistente com o que a gente tem conversado, né, de uma ferramenta que eles já aplicaram em 3 capitais. Como seria lidar com o problema, se não me engano, um deles é mobilidade em Manaus ou em Macapá, por exemplo, o saneamento básico, uma dessas cidades. Como é que é pensar isso do ponto de vista dos ODS? Como é que a gente faz? Né? E o ODS Lab funcionou muito bem como experimento para produzir ideias, referências e, que mais importante, propostas de ação rápida nessa direção ligada aos ODS. Então, acho que o ODS Lab tem o site aqui, ele é um caminho bem interessante para quem tiver interesse em ver um pouco mais de aprofundamento, de detalhamento, e aqui sim estamos em português, de uma maneira coerente com aquilo que a gente tem fora. E, finalmente, né, acho que é importante também chamar a atenção, esse é o meu último slide, para uma outra iniciativa, essa coalizão que existe aqui no Brasil, a Estratégia ODS, da qual nós fazemos parte, a Agenda Pública faz parte, são 9 organizações, a Maitê, da Brinc, que estava aqui de manhã também, faz parte dessa coalizão. Ah, ela está ali também. Oi, Maitê, tudo bom? Olha o Sérgio lá, Agenda Pública também. By the way, né, parabéns pelo trabalho. E acho que assim, a gente tem essa situação na Estratégia ODS, onde exatamente a nossa proposta não é ser, de maneira nenhuma, implementador, mas sim uma referência, um grupo que ajuda a trazer essa pauta que eu estou resumindo aqui e, eventualmente, aprofundar e colocar ela mais na prática. Me corrijam se eu estiver errado, colegas, tá certo? E acho que é isso. Então, eu queria chamar a atenção para esse caminho, né? E acho que a gente pode ter um tempo aqui também para trocar ideias em pontos mais específicos. Então, é isso. Querendo saber mais, eu também estou à disposição. Muito obrigado. Queria agradecer muito as palavras, palestra muito interessante, professor Aron. Já passar agora a palavra para a professora Patrícia, que é professora associada do Departamento de Direito Civil da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, livre docente, doutora, mestre pela mesma instituição, orientadora dos cursos de mestrado e doutorado da Faculdade de Direito da USP e do PROCAM, Programa de Ciência Ambiental da USP. Ela é superintendente de gestão ambiental da universidade e pesquisadora líder do Grupo de Estudos Aplicados ao Meio Ambiente. É também a diretora do Escritório Regional do Programa Cidades do Pacto Global da ONU e vice-presidente para a região sudeste do Instituto Direito por um Planeta Verde. Vou parar por aqui, porque senão eu não vou ter tempo para deixar as palavras para a professora falar. Por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde, Gustavo. Agradeço desde já pelo convite, o Gustavo, a Manuela. É um prazer estar aqui. Também cumprimento a Rovena, ao Aron, aos demais aqui presentes, aos representantes de municípios. E, de fato, a oportunidade
do lançamento desse Observatório do Futuro pelo Tribunal de Contas do Estado. É algo louvável o fato de um tribunal que faz toda essa análise do ponto de vista das contas, do ponto de vista das políticas que são implementadas nos municípios, poder olhar para uma agenda que hoje é considerada uma agenda fundamental no plano da ONU, e que se estabeleceu, como foi bem colocado, tem alguns slides repetidos aqui, eu diria, já. Então, olhar para essa agenda e vislumbrar como a agenda pode também integrar aquilo que o próprio Tribunal de Contas vem fazendo, trazendo um benefício para as políticas públicas nos municípios do Estado. Acho que é bastante louvável. Eu agradeço ao doutor Beraldo, também ao doutor Renato, que assume agora a presidência do tribunal, a oportunidade de a Universidade de São Paulo, por meio desse escritório, contribuir para esse trabalho. E eu, então, a minha introdução eu já vou pular, porque já foi colocada aqui, que é exatamente esse início de discussões durante a Rio+20, e depois a possibilidade dessa agenda a partir de 2015. Na época, em 2015, eu era secretária de Estado de Meio Ambiente, aqui em São Paulo, e eu tive a oportunidade de participar desse lançamento lá em Nova York, na ONU, representando os governos subnacionais de forma geral, levando os anseios, do que seriam os anseios dos governos subnacionais. E eu posso dizer que também grande parte do sucesso da própria COP21, acho que foi bem identificado nesse papel dos governos subnacionais. Isso ficou muito claro. Aqui está também a Ana Paula, que é assessora internacional do governo do Estado, mas foi assessora na Secretaria do Meio Ambiente, e nós tivemos esse privilégio de participar dessa agenda maior, que foi muito bem conduzida pelo presidente François Hollande, à época, focando muito no papel dos governos subnacionais, justamente porque os municípios e os estados estão mais próximos, por assim dizer, dessa agenda do dia a dia da implementação das políticas. Então, com certeza, eles têm a possibilidade de vislumbrar as maiores necessidades. E, ao mesmo tempo, no nosso caso, do Brasil, temos uma dificuldade financeira, muitas vezes, de implementação ou até de conhecimento técnico, de acesso ao conhecimento técnico para a implementação dessas agendas. E aí que entra todo esse histórico da Universidade de São Paulo e de um trabalho que foi feito para trazer a possibilidade de ter o escritório do Programa Cidades do Pacto Global sediado na universidade, buscando dar esse auxílio aos municípios. Então, os objetivos estão aqui. O que me cabe ressaltar é que eles são mais amplos, acho que o professor Aron já colocou isso, do que a nossa agenda tradicional de desenvolvimento sustentável. Eles abarcam questões como erradicação da pobreza, envolvem questões do ponto de vista de gênero, igualdade de gênero, questões muito amplas e fundamentais para o nosso país, de uma forma geral, e muitos outros nesse contexto. Então, eles nos abrem muitas possibilidades também de atuação. O Pacto Global, então, ele é uma iniciativa relevante que surge com esse objetivo de mobilizar, primeiramente, a comunidade empresarial internacional e outros stakeholders para adotarem, nas suas práticas, esses valores que sejam fundamentais de direitos humanos, relações de trabalho, meio ambiente, combate à corrupção, e olha para 3 frentes que são frentes relevantes: a sociedade civil, o setor privado, a questão das cidades. Vejam que aí nós temos objetivos amplos que depois vão, de certa forma, se relacionar com a questão posterior que surge com os objetivos do desenvolvimento sustentável, e aqui, em especial, uma relação com o objetivo número 11 dessa Agenda 2030, que é exatamente de cidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis.
O Pacto Global tem uma série de programas, e um desses programas é o Programa Cidades. É um programa que tem o secretariado sediado em Melbourne, na Austrália, e que coordena, na verdade, uma série de ações. No caso de São Paulo, do Brasil, foram desenvolvidas ações no Paraná, ações em Porto Alegre, mas havia uma necessidade de que isso pudesse ser feito de uma forma mais ampla no Brasil. E foi onde surgiu a possibilidade de discutir a vinda desse escritório, que seria um escritório regional, atendendo o Brasil e a América Latina. Então, o escritório foi discutido no âmbito desse secretariado-geral e está hoje sediado na Universidade de São Paulo, com o objetivo de se utilizar o conhecimento científico da universidade, produzido em pesquisa, para auxiliar os municípios. Então, aqui nós estamos falando em termos de São Paulo, mas de uma forma até mais ampla, porque não envolve somente São Paulo. Se vocês olharem os princípios do Pacto Global, nós não vamos nos ater a eles nesse momento, mas apenas para uma percepção do quanto eles se relacionam aos próprios objetivos do desenvolvimento sustentável, que é essa agenda maior estabelecida hoje. Então, essa relação que se faz permite que o Programa Cidades adote também a visão dos objetivos do desenvolvimento sustentável e procure auxiliar nessa temática. Recentemente, estive com o reitor, ainda o reitor Marco Antônio Zago, anterior ao professor Varran, que os senhores conheceram hoje, em Genebra, no Fórum Econômico Mundial, e tivemos a oportunidade de conhecer um instituto de pesquisa que já vem colocando toda a questão dos ODS, mostrando para fora daquele instituto de pesquisa o quanto é possível vislumbrar em pesquisas que já são realizadas hoje temáticas ligadas aos objetivos do desenvolvimento sustentável. E por que eu digo isso? Porque, com certeza, os senhores já desenvolvem trabalhos nos seus municípios que têm interface com os objetivos. Isso também é algo a ser mostrado para a sociedade. Então, pode ser desenvolvido de uma forma mais ampla e também precisa de uma visibilidade para aquilo que já é desenvolvido. Então, é muito importante que os senhores tomem contato com essa agenda, para que o trabalho seja efetivo e seja também demonstrado para a sociedade, haja uma adesão maior, né? Aqui, falando mais de estratégias gerais de implementação, a importância das redes de parceiros que possam compartilhar conhecimento, e, no caso da universidade, nós temos uma série de pesquisas. Então, aqui nós estamos agora até desenvolvendo uma plataforma para poder deixar visível para quem está fora da universidade, professores, pesquisadores que estão desenvolvendo suas pesquisas e que poderiam ser acessados na necessidade do município em ter um conteúdo específico, um conhecimento específico, a nossa produção de conhecimento voltada para isso. Então, o maior objetivo aqui é mostrar que nós estamos à disposição para auxiliá-los, auxiliá-los de uma forma totalmente voluntária, né? O trabalho que a universidade faz aqui é um trabalho voluntário, em que a universidade tem disponibilizado recursos nesse sentido, inclusive alunos de mestrado, doutorado, pós-doc, para auxiliar essas políticas que devem ser implantadas nos municípios. E onde nós veríamos, então, a importância das parcerias? Bom, aqui eu já vou passar direto, que já foi colocado, mas, vejam, eu peguei aqui uma pequena frase do anterior secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, de que a nossa luta pela sustentabilidade será ganha ou perdida nas cidades. Portanto, o papel dos senhores que lidam com essas políticas nas cidades é fundamental. É onde nós podemos evoluir, de fato, essa temática. O ganhar numa agenda de ODS depende daquilo que está sendo feito no município.
Como eu disse, COP21, grande parte do sucesso foi se reconhecer o papel dos governos subnacionais, os governos locais, os governos regionais, que é uma expressão que se utilizou muito, no nosso caso, são os governos estaduais. Né? E aí nós vamos ter que ter estratégias para essas mudanças que são necessárias e para esses trabalhos que são necessários e que dependem de conhecimento, muitas vezes, científico. Então, a universidade está à disposição para receber essas demandas. Eu vou falar um pouquinho do que já está sendo feito no escritório. Tá? Os governos locais, então, vão ter um trabalho grande na sensibilização. Então, eles podem incluir ODS nas suas próprias estruturas políticas, podem fazer campanha de comunicação, podem nomear embaixadores de ODS para levar isso de uma forma mais ampla no âmbito do município, utilizar plataformas já existentes ou novas plataformas, como foi colocado aqui alguns exemplos pelo Aron, né? Promover essa ideia, então, participar nessas agendas e estratégias nacionais, então, isso também foi colocado aqui no período da manhã, no painel anterior, trazer as evidências também que possam auxiliar nesse sentido, promover parcerias em multiníveis e multilaterais para uma melhor cooperação nesse sentido, enfim. Os municípios têm que estar atentos a essa agenda, para pensarem aquilo que é necessário no âmbito do seu município. Então, por exemplo, nós, no escritório, já recebemos a demanda de um município que tem uma questão importantíssima que diz respeito ao abastecimento de água, com um problema de regularização fundiária que ocorre em diversos lugares em São Paulo. Então, esse município nos procurou para que auxiliássemos em como fazer a regularização fundiária e, ao mesmo tempo, não permitir que se amplie aquela ocupação que vai prejudicar o abastecimento de água. E nós tivemos, recentemente, uma crise hídrica muito pesada no estado de São Paulo. Então, como compatibilizar isso? A vantagem da universidade é que os pesquisadores e os professores são todos voluntários. Então, nós podemos chamar professores de diversas áreas, desde em situações específicas da Poli, ou aqui vamos precisar de alguém da FAO, da arquitetura, ou do direito, para construir uma norma. Então, esses professores estão dispostos a atuar e auxiliar, mesmo em construção, por exemplo, de planos regionais, a questão de resíduos sólidos, que é uma questão que está em discussão aqui no nosso convênio com o Tribunal de Contas, questão de defesa civil, que também nós tocamos aqui. Então, por exemplo, a Universidade de São Paulo tem um centro de estudos e pesquisas em defesa civil, e em prevenção de desastres. Então, todo esse material fica à disposição, inclusive, no futuro, com a possibilidade de capacitação também. Né? Aqui também há um papel importantíssimo do setor privado na construção dessa agenda. Então, desde inovação, novos modelos de negócios. Então, aqui eu estou falando do ponto de vista das parcerias que tem que se estabelecer, né? Oportunidades, valorização da sustentabilidade corporativa, enfim, uma série de questões que são, de fato, fundamentais para essa agenda. Mas é simplesmente para mostrar que não tem algo que pode ser feito somente pelo setor privado para dar um resultado positivo, ou somente no âmbito do setor público, e que a universidade se coloca à disposição para auxiliar nisso. Né? Vejam que, entre os desafios da própria estratégia empresarial, e aqui falando um pouquinho do que está sendo construído no âmbito do Pacto Global, e acho que isso já foi falado também no período da manhã, né? As empresas, na própria pesquisa que foi feita, mostra que tem que estabelecer parcerias para avançar nas propostas de ODS. Então, a gente percebe que essa construção é uma construção, de fato, conjunta. Ela necessariamente tem que passar por uma agenda de participação de todos.
Então, aqui falando um pouquinho do escritório, tá? Para vocês também conhecerem. Então, o escritório fica sediado no CDI, que é o Centro de Difusão Internacional da USP, no campus Butantã. Esse prédio é um dos prédios mais novos da universidade. É também o prédio onde fica o auditório da orquestra da USP. Então, quando os senhores forem lá, de repente, também dá para assistir uma apresentação da orquestra. Mas o fato é que ele foi inaugurado em outubro do ano passado. Nós já estamos com alguns projetos sendo implementados. O objetivo, como eu falei, é apoio técnico e científico para projetos que possam ser feitos no âmbito das cidades, né? Então, sempre voltado para o programa Cidades do Pacto Global. O secretariado-geral, então, que concedeu esse mandato para o escritório, esse secretariado que fica sediado em Melbourne, e, enfim, a parceria foi assinada em Nova York, na sede do programa. A indicação de projetos bem-sucedidos como modelo para outros municípios, porque, conforme nós formos trabalhando alguns projetos, nós também podemos fornecer esses dados para outros municípios. Nesse sentido, acho que é algo também interessante. E, enfim, e apoio por meio de pesquisas que podem ser desenvolvidas na universidade. Então, nós temos a universidade apoiando a busca de fontes via FAPESP. A FAPESP já está recebendo as nossas propostas de bolsas e vai oferecer financiamento para algumas pesquisas específicas que sejam voltadas para as questões bastante práticas a serem desenvolvidas nos municípios. Então, isso permite, na verdade, que os municípios tenham acesso, então, a essas, vamos dizer, a esses resultados para a sua implementação de programas. Então, aqui eu fiz somente uma referência de um dos programas que está em curso, que é uma parceria estabelecida com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, recentemente, para lidar com o tema de resíduos sólidos, e a Secretaria está trabalhando em planos regionais de gestão de resíduos sólidos, e o escritório, então, está participando desse projeto, já auxiliando em alguns aspectos técnicos específicos do projeto, para viabilizar esses planos de gestão de resíduos sólidos. Coloco, então, o escritório à disposição dos senhores. Aí tem o meu e-mail USP, também o meu e-mail do programa Cidades. Então, quem quiser entrar em contato, tiver alguma demanda, estamos à disposição para conversar, marcarmos reunião. Na semana que vem, nós temos uma reunião mundial do programa Cidades da ONU na Malásia, e estarei nessa reunião, então, já apresentando os primeiros projetos que estão sendo realizados aqui pelo escritório sediado na USP. Enfim, o nosso desejo é que, de fato, possamos cumprir essa agenda, se não atingindo todos os objetivos, mas fazendo o nosso melhor para que essa agenda se concretize no nosso país. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Patrícia. E agora, então, vou passar a palavra para a Rovena, que é a diretora adjunta de análise e disseminação de informações da Fundação SEAD, advogada, com mestrado em Direito e Sociologia Jurídica pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutoranda em Economia do Setor Público pela Unicamp. Ela é gestora pública com especialização em políticas urbanas e desenvolvimento regional, foi presidente da Emplasa, superintendente de acompanhamento de projetos da EMURB, foi presidente do CONDEFAT, além de ter feito vários trabalhos junto com o Fundap, PNUD e Caixa Econômica Federal. Paro também por aqui e passo a palavra para a Rovena para escutarmos a sua palestra. Muito obrigado, Rovena, pela presença. Boa tarde
Boa tarde a todos. Quero agradecer ao Tribunal de Contas o convite que foi feito à Fundação SEAD, que é uma agência de estatística e de avaliação de políticas públicas do Governo do Estado, vinculada à Secretaria de Planejamento e Gestão do Governo do Estado. Bom, falar sobre financiamento e monitoramento no contexto da Agenda 2030 é extremamente agradável e prazeroso num Estado que, eu diria, se antecipou às questões que a Agenda 2030 traz mundialmente. A Agenda 2030, como todos já disseram aqui, ela começou a ser operada a partir de janeiro de 2016, portanto, ela foi acordada, se não me engano, em setembro de 2015, e o Governo do Estado fez o seu último PPA, que é de 2015 até 2019, e aprovou na Assembleia Legislativa em 2014. E vocês vão ver o que significa o PPA do Governo do Estado de São Paulo à luz dos ODS. E é exatamente dentro dos limites da ação estatal, né, de governo, que a gente está atuando junto aos objetivos do desenvolvimento sustentável, dentro dos limites fiscais e financeiros e legais que o Estado pode, de fato, empreender políticas públicas. Então, se o PPA do Estado de São Paulo não foi feito grudado no ODS, primeiro porque ele é anterior à publicização do ODS, ele guarda uma solidariedade imensa e isso lhe favorece a avançar. E nós vou contar aqui para vocês do monitoramento. São Paulo vai muito bem no que diz respeito aos ODS, né? E boa parte disso se deve não só à ação do Governo do Estado, mas à parceria que o Governo do Estado tem com os 645 municípios que compõem esse Estado. Então, do ponto de vista da missão da agenda, da perspectiva de estimular, organizar e mensurar os avanços necessários para a superação dos problemas históricos do desenvolvimento, essa missão, essa perspectiva, o Governo do Estado vem fazendo. Então, eu vou passar aqui para vocês. Assim que saiu a divulgação do ODS, o Governo do Estado assumiu um compromisso com o ODS através de 3 eixos. O primeiro é a sensibilização das autoridades, ou seja, para dentro do próprio governo, sejam eles dirigentes, gestores públicos e potenciais parceiros, e várias parcerias vêm sendo estabelecidas. A outra, como ela é uma agenda portadora de futuro, é trabalhar com o eixo da educação e, portanto, de forma didática, apresentar os ODS na rede de ensino público. A Ana Paula, que é a assessora de Relações Internacionais do Gabinete do Governador, fez uma parceria com Maurício de Souza, que está fazendo várias cartilhas, vários gibis, explicando o que são os ODS, e agora nós estamos num processo de captar recursos para produzir essas em larga escala, para distribuir para os milhares de alunos da rede pública estadual, que é a maior rede pública do país. Então, quer dizer, sensibilizar as crianças para os temas que certamente a Agenda 2030 não conseguirá atingir, porque só temos 14 anos para chegar até lá, e, portanto, 4 PPAs, a gente que é do setor público, todos que estão aqui, sabem as dificuldades, principalmente na crise fiscal que o governo brasileiro atravessa e que atinge a todos nós. Mas a gente está nesse eixo de sensibilizar aqueles que tomarão conta desse país e serão beneficiários do desenvolvimento sustentável que esse país tem. E o terceiro eixo é a mensuração, onde a gente procura identificar os indicadores e monitorar as metas no âmbito do Estado de São Paulo. Então, aqui, o que a gente tem de coincidente é que este último PPA que está em vigor no Governo do Estado, ele adota uma nova metodologia, porque ele é um PPA pautado em medição de resultados. E, ao medir resultados, a Fundação SEAD
construiu, junto com todas as secretarias de Estado, indicadores de resultado para os programas que estão no PPA. Então, nós já temos uma cesta de indicadores que monitoram os programas do governo do Estado que estão no PPA. E os ODS têm várias coincidências de indicadores, alguns que são indicadores clássicos e outros que a gente tem e que ele serve para medir metas que estão no ODS. Então, há uma feliz coincidência com relação a essa questão da mensuração. Mas o que eu quero chamar a atenção, especialmente para os prefeitos que estão aqui presentes e os gestores que, junto com os prefeitos, formulam e o prefeito decide sobre a política pública, como Aron disse, não basta ter dados. Dados é uma coisa importante, mas é preciso usar a formulação das políticas públicas e avaliar os impactos e resultados. Porque nós que estamos fazendo isso no governo do Estado, nós estamos redesenhando programas, porque o programa, na sua descrição, parece interessante, mas o resultado nem sempre é eficiente. Eu vou citar um dos programas que o governo do Estado faz e que tem a ver com sustentabilidade e com combate à extrema pobreza, que é o programa do Microbacias. O governo fez um programa de assentamento de população junto às áreas de microbacias para recuperação dessas microbacias, portanto, aumentar a reservação de água, a qualidade de água e, além do mais, dar uma renda para essa população. Nós fizemos uma avaliação desse programa no estado inteiro, que estão em alguns municípios. Apenas um foi exitoso até agora, que foi em Ribeirão Preto. Então, eu quero mostrar que a gente precisa fazer correção nesse programa para que ele seja, de fato, eficiente. Então, ter só o programa não é suficiente. É preciso que ele seja avaliado constantemente, né? Então, essa é a primeira mensagem que eu quero deixar com essa perspectiva daquilo que é a nossa função de estabelecer indicadores, de poder mensurar não só os resultados, mas os impactos efetivos que os programas atendem. Bom, a iniciativa adotada e que está em curso por nós foi de definição de uma metodologia, identificando os indicadores de desenvolvimento e montar um sistema de monitoramento via web, que é exatamente para que a sociedade saiba o que o governo está fazendo e saiba os resultados desse programa. Então, esse sistema de monitoramento dos ODS, que estão pautados no PPA do governo do Estado, porque o governo do Estado não pode ter nenhuma ação que implique recurso público que não esteja aprovado no PPA e nos seus orçamentos. Isso vai estar traduzido nesse sistema que vai estar no ar, no site, provavelmente, do governo e também da Fundação SEAD, onde a gente vai poder acompanhar, a sociedade vai poder acompanhar esse desempenho dos programas que estão no PPA e que tem correlação com os ODS. Então, nesta função, o governo montou um GT que tem representantes de todas as secretarias do Estado, e o papel da Fundação SEAD é de apoio a esse GT, exatamente na identificação dos programas, das ações que, de fato, representam aquilo que se quer medir no contexto dos ODS. Os objetivos gerais da mensuração são identificar as sinergias, eu já falei isso, do ODS e PPA, associar os indicadores do ODS aos do PPA. Estamos usando também banco de dados externos, então, outras fontes, Banco Central, outras instituições que tenham indicadores que possam contribuir para isso. E também estamos fazendo agora um primeiro levantamento junto aos 77 municípios com população acima de 100 mil habitantes, que acabaram de fazer o PPA o ano passado, para identificar quais são esses municípios que já fizeram os seus PPAs à luz dos ODS, né? Então, essa é uma fase de trabalho que nós estamos agora recolhendo os PPAs, que todos foram publicados oficialmente nos diários oficiais, e a gente vai começar a monitorar o desempenho com esses indicadores dos PPAs desses 17 municípios. Eu sei que vários municípios têm dificuldade de produzir indicadores, não é uma coisa fácil.
Não é fácil para a Fundação SEAD, que tem dever de ofício, competência institucional para fazer. Às vezes você cria uma média e pensa que está criando um indicador ou que está medindo com aquele indicador um assunto que, de fato, não está medindo. Então, tem que ter rigor metodológico e esse é o nosso esforço com relação a isso. Então, nessa etapa agora, nós estamos pegando os PPAs dos municípios para ver quais que têm correlação com os ODS. Os procedimentos metodológicos que a gente fez foi identificar os objetivos estratégicos do PPA, que respondem ao ODS, e explicitar todos os programas associados e as secretarias responsáveis que estavam ali relacionados. Então, eu vou passar aqui para vocês verem que o PPA ele tem 11 objetivos e o ODS tem 17 objetivos. Eu não sei onde que está a Luizinha. Tem Luizinha aqui? Mas, de fato, o que vocês podem ver é que está ali. O que vocês podem ver é que o objetivo do PPA, que é São Paulo sem pobreza, ele conversa com esses 3 objetivos do ODS. População educada e capacitada com esse objetivo, sociedade saudável com esse objetivo do ODS. Então, sempre em cima são os objetivos estratégicos do PPA do Governo do Estado de São Paulo, né? E a gente mostra a correlação que tem em relação aos ODSs. Na sequência, eu vou mostrar para vocês como é que esse trabalho se resultou. Então, o ODS 1, Objetivo Estratégico do PPA, todos esses programas dizem respeito às metas do ODS 1. Então, nós identificamos todos os programas que estão no governo, aqui tem alguns exemplos, né? Então, eu peguei ali o ODS da água, o ODS da pobreza, e a gente identificou uma solidariedade enorme entre os indicadores previstos no ODS e aqueles presentes no PPA. Vou dar um exemplo com relação a indicador agora. Nós pegamos o programa do ODS, que diz lá, a proporção da população que dispõe de serviço de saneamento com água potável gerida de maneira segura. No PPA tem esses 2 programas, e nesses 2 programas tem exatamente esse indicador que responde a esse indicador do ODS. Então, esse é um exemplo de como a gente tratou. Aí, para vocês terem uma ideia, como a gente falou, essa é uma agenda de formulação de política que, na realidade, está querendo estimular muito mais os países africanos e asiáticos a adotarem políticas nesse sentido, porque vocês veem pelo desenho da descrição do ODS. Então, proporção da população que utiliza serviço de saneamento, gerido de maneira segura, incluído uma instalação para lavar mãos com água e sabão. Eu tive agora num seminário em Uganda. Uganda é do tamanho de São Paulo, tem 43 milhões de habitantes. E era para discutir a ODS. E eu falei, gente, é evidente que essa agenda foi feita para os países africanos e do Sudeste Asiático. Só 10% da população de Uganda tem água encanada. Quer dizer, não tem nenhuma chance desse país nem dobrar, né? E eu me lembro que de lá eu liguei para a Sabesp para saber quanto que custou a rede de água dos 36 municípios, para saber a capacidade fiscal daquele país melhorar sua eficiência. Provavelmente não vai conseguir, né? E pior, nesse evento tinha milhares de cooperações internacionais, todas pulverizando recurso para empoderar a mulher, recurso para empoderar a criança. E eu falei, mas sem água, ninguém tem capacidade. Eu falei isso, se eu fosse primeira-ministra aqui, ninguém botava dinheiro que não fosse para ter rede de água e esgoto.
Porque não é possível um país com 43 milhões de pessoas, 10%. Nós temos 90%, 90 e poucos por cento de cobertura de água em rede, porque nós temos cobertura sem rede, porque a ocupação muito dispersa, na realidade, você faz poço artesiano. Portanto, a cobertura de água em São Paulo, ela é de 100%. Agora, de rede, é mais de 99%. Então, é muito alta quando a gente compara com outros países, né? Então, aqui, o que a gente está usando? É o percentual de domicílios com banheiro de uso exclusivo, porque lá eles nem banheiro têm. Né? Então, a meta da ODS é de uma distância para a realidade paulista, que, para nós, isso daqui já é suficiente para medir exatamente o que está pensando lá em cima, né? Então, não tem o indicador no PPA, mas o IBGE produz esse indicador. Então, nós vamos usar, para essa meta, o indicador do IBGE. E o outro é aquele que não existe indicador de produto que possa responder melhor, que é o indicador de qualidade da água. A CETESB até faz alguns indicadores, mas eles são amostrais. Então, esse é um indicador de volume de água de boa qualidade. Tem esses programas que a gente está usando, alguns assemelhados, que são a reabilitação de áreas contaminadas, porque áreas contaminadas levam resíduo para os leitos de rios, para as bacias hidrográficas. Então, a gente está olhando qual é a capacidade de reabilitação e a gente está tentando fazer alguma associação. Então, esse é um dos indicadores com problema que a gente ainda tem que ajustar. Bom, eu vou mostrar um pouco agora para vocês o resultado desse trabalho, que eu acho que aí sim é uma coisa muito interessante. Bom, eu não sei se todos sabem, os ODS, eles classificam indicadores globais, indicadores nacionais, indicadores regionais e locais. E nós classificamos, então, para cada ODS, quais eram os indicadores dos ODS e aqueles que estavam no PPA, como é que respondiam. Então, para vocês terem uma ideia, nós temos alguns ODS que nós temos suficiência de indicador. Aqui nós temos um problema, está vendo? Nós temos poucos indicadores para responder a esses ODS aí, o 14, o 13 e o 15. Mas nós temos uma cesta de indicadores capaz de monitorar uma boa parte dos ODS. Nós estamos agora numa parceria com o IBGE, que é o órgão responsável para sistematizar todos os indicadores, porque esses serão indicadores de países, e nós estamos discutindo indicadores que não existem, não só para o Brasil, mas para nenhum país, quais são as alternativas de construir um indicador, não só a partir dos dados do censo, mas que a gente possa ter uma metodologia com registros administrativos, que a gente possa, com intervalos menores do que o censitário, que são 10 anos, para fazer um acompanhamento mais fino, especialmente para as correções de programas que possam vir para os 4 PPAs até 2030. Aqui é um pouco o que eu quero chamar a atenção de vocês, de como que está a alocação de recursos do governo do Estado em relação aos PPAs. Então, você... não passou, desculpa. Então, aqui, ó, estão todos os recursos das secretarias, que estão, 99% de recursos da secretaria estão alocados, da Secretaria da Educação, estão alocados em programas que atendem ao PPA. Então, aí é a distribuição dos recursos de cada secretaria. Então, tem muito... imaginar que a Secretaria de Educação, Saúde e Administração Penitenciária e Segurança são os 4 maiores orçamentos do governo do Estado. A gente fez uma conta e, na realidade, 82% dos recursos que estão no PPA atendem interesses
de parte dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, São Paulo é o segundo maior orçamento do país, portanto, tem 82% do seu orçamento, que será gasto até 2019, atendendo a interesses dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, do ponto de vista do financiamento, é um esforço enorme do governo do Estado em contribuir para que o Brasil, através de São Paulo, melhore os resultados das metas do ODS. Por fim, eu quero falar do sistema de monitoramento, como é que ele vai... O endereço é esse aí, ele está em teste, mas a gente vai lançar numa reunião que a Ana Paula vai chamar no final de fevereiro. Nós estamos carregando os dados, mas eu vou mostrar a cara do sistema, então ele vai estar aí distribuído, cada ODS, e quando a gente clica em cada ODS, aí a gente vai ter todas as metas do ODS, os programas do governo que estão associados a essas metas e depois os indicadores para que vocês possam acompanhar o desempenho. Então, essas são as 3 principais páginas para cada ODS. Aqui é para energia, lá foi para água, mas segue o mesmo parâmetro. E, por fim, eu queria chamar a atenção das parcerias. O governo do Estado de São Paulo, mais uma vez, inova com relação às parcerias ao utilizar o contrato de impacto social. O governo acabou de assinar para a área de educação e para a área da Fundação Casa 2 contratos de impacto social que traz o setor privado. Esse é um modelo novo que está sendo testado no mundo, aparece na Inglaterra muito recentemente, e o governo do Estado, então, traz o setor privado. Ele é quase como se fosse uma manifestação de interesse privado para a infraestrutura, só que para a área social, onde o Estado só paga se, de fato, o impacto for positivo, conforme foi previsto. E isso passa por uma auditoria externa, tanto do setor privado quanto do Estado. Então, essa é a experiência mais recente que vai contribuir exatamente para que aquelas ações que estão previstas, metas que estão previstas nos ODS mais sociais, possam contar com a parceria do setor privado através do contrato de impacto social. Por fim, bom, já chamei a atenção, né, de que o sistema, na realidade, é propiciar à sociedade, acompanhar o desempenho da ação pública a partir do PPA, não só na alocação de recursos, mas principalmente dos programas que estão sendo implementados, porque aí você consegue, vai ter indicador de resultado e de impacto, e a gente vai saber se a política, de fato, ou o programa, a ação, está sendo eficiente. Era isso que eu tinha a colocar, e estou à disposição de todos. Obrigada. Bom, gente, agora, encerrando, né? Eu não vou gastar tempo me auto-apresentando, sou aqui assessor do tribunal, e vou falar um pouquinho sobre o observatório, alguns resultados preliminares, falar um pouco sobre aquilo que, no sentido do que o Arão falou, uma coisa que eu achei muito bacana. Bom, os ODS são um conjunto, é uma proposta, né, uma visão de mundo, na verdade, para quem gosta de olhar desenvolvimento, né, a ideia de desenvolvimento. Eu gosto da palavra desenvolvimento, mas eu preferia a palavra transformação. Ao invés de a gente usar a palavra desenvolvimento, a gente usasse transformação, e os objetivos do desenvolvimento sustentável, na verdade, são objetivos de transformação da vida das pessoas, certo? Porque eu acho que a forma de desenvolvimento é um pouco macro demais, e a gente não percebe que isso, na verdade, é uma grande proposta de reformulação da vida cotidiana de todos nós, né? Como o Arão falou, a gente ou muda de uma forma racional prevista, ou muda para o desastre. É simples, né? O mundo está mudando, o processo de mudança é inevitável, e, de certa forma, aí a gente precisa, então, de alguma forma, encontrar o nosso papel, o meu papel, o seu papel e o papel
do Tribunal de Contas, né? Eu gosto muito sempre de falar nessas conversas que a gente tem sobre os ODS, lembrar aquele filme do Estrelas Além do Tempo, né? Porque tem uma cena no filme que eu acho muito bacana, que é da Mary Jackson, que é a história de 3 engenheiras negras, afro-americanas, que elas querem conseguir um cargo melhor, avançar a sua carreira, e elas têm enorme dificuldade. O filme mostra o quanto que elas foram importantes para o programa espacial americano e, sobretudo, as dificuldades que elas encontraram, né? E uma delas, a Mary Jackson, se não me falha a memória, tem uma cena muito interessante, porque ela precisava acessar uma escola que era só para brancos. E ela peticiona o juiz, né? E, num momento ali na cena, é muito bacana, porque ela pede para se aproximar do juiz, e o juiz pergunta, mas por que você quer? E ela fala, olha, você tem que pensar, ela dizendo para o juiz, né, olha, você tem que pensar em que lado da história você vai ficar, do lado que vai ser esquecido ou do lado que vai ser lembrado. E eu acho que os ODS é uma daquelas perguntas que chegam no nosso momento da nossa vida profissional, pessoal, e aí ela pergunta, a vida propõe-se aqui a perguntar que tipo de papel nós vamos executar, né? Então, de certa forma, aqui é a agenda do século XXI, né? Os tribunais de contas, eles são órgãos quase centenários no Brasil, né? Obviamente, o último lá em Tocantins foi quando foi criado, foi nos anos 80, mas se a gente for pegar o histórico, são órgãos que têm uma longa jornada. O próprio Tribunal de Contas é super antigo, tem mais de quase 100 anos, e, portanto, no seu processo, ele teve que se transformar. Então, eu acho que o observatório, né, ele vem no sentido de mostrar não apenas uma intenção, mas a realidade está se transformando, né? Nós tivemos aí uma longa jornada, desde Estocolmo 72, Rio 92, Rio mais 20, Agenda 2015, ODMs, Agenda 2030, está chegando, certo? Então, esse processo de transformação, ele está acontecendo, e queira ou não queira, a vida vai perguntar, e a gente vai ter que se colocar ou para o lado, de um lado mais para o passado, um lado mais, ou lado do futuro, certo? Eu acho que acredito que essa é uma oportunidade única da gente conseguir levantar essa bandeira. Boa parte das coisas que eu vou mostrar para vocês aqui são iniciativas que já vinham sendo tomadas, ou seja, buscando mudar a forma de atuação do controle externo, ou seja, modernizá-lo, torná-lo mais adequado, mais em sintonia com os tempos que nós estamos vivendo. E o curioso é que, ao desenvolver essas atividades, quando toda essa história começou, né, de uma série de conversas que a gente teve com o pessoal do PNUD, com o Rovena, com a Ana, né, e aí acabou desenvolvendo, o Dr. Beraldo capitaneou a ideia e propôs a criação do observatório, vieram justamente nesse sentido de, bom, olha, temos muita coisa que já estamos fazendo e que, no final das contas, a gente não percebeu que a gente já estava tocando os ODS. Então, acho que um dos pontos fundamentais que eu sempre falo para quem está interessado na bandeira ou quem está trabalhando, é quase inevitável que você não esteja trabalhando com algum ODS. Talvez não, como o Arão falou, de uma forma integrada, certo? Que, evidentemente, quando a forma integrada, mais organizada, o produto é melhor. Mas, no mínimo, alguém está fazendo alguma coisa que está relacionada. Então, acho que um dos pontos fundamentais que eu sempre falo, olha, levantem a bandeira. Né? Tanto aqui no tribunal, por exemplo, lá na escola, na Fundação Getúlio Vargas, tem vários colegas que trabalham, por exemplo, com logística, então estão estudando transporte de cargas e como você reduz o gasto de carbono. Gente, isso daí está dentro dos ODS. Levante a bandeira, certo? É uma questão de comunicação também. Levante a bandeira e veja que você já está sendo agente de transformação, de desenvolvimento, né? Então, acho que um dos pontos fundamentais que o Tribunal de Contas está tentando fazer com o Observatório é justamente se encaixar nessa pergunta que a vida faz a todos os indivíduos e a todas as instituições. Ou seja, que lado queremos estar? E aqui, por isso que a nossa visão de futuro é ser uma instituição de referência no controle de efetividade. Bom, vamos ser então, uma instituição que vai estar na vanguarda desse processo. Ou seja, vamos influenciar o controle externo para ele caminhar no sentido de ser um controle que produza uma sociedade melhor, um mundo melhor. Não vamos mudar pelo desastre, vamos mudar pela nossa mudança pensada, racional, com calma, em que talvez nós conseguimos, sempre quando é mais organizado, a gente consegue fazer do que quando a gente está fugindo de uma enchente ou correndo atrás de um prejuízo, certo? Bom, e como isso pode acontecer, né?
Deixa eu ver, é só apertar o OK aqui. Um dos pontos fundamentais que eu acho, e inclusive o Dr. Beraldo, em diversas falas dele, sempre fala, vamos ser um cão-guia, não um cão que morde. E nesse sentido, ser o guia, isso é algo muito perigoso, porque eu acho que quem está trabalhando com o controle externo, sempre, ao exercer o diagnóstico e fazer o controle, sempre corre no risco de se exacerbar e tentar substituir a função do gestor público. Certo? Isso é um desafio enorme para todo o sistema de controle externo no mundo, que é não substituir o gestor e não substituir o processo democrático que levou à construção daquela política pública. Certo? Porque o limite o limite entre o controle e o exagero, o controle adequado e o controle exagerado, é muito tênue. Então, por que eu acho que isso também é uma questão super importante? Porque, vejam só, o que os ODS eles propõem? Os ODS são um conjunto integrado, é uma agenda de transformação, é uma visão de desenvolvimento do mundo, é uma visão normativa de como o mundo deve ser, certo? Pactuada por diversos países pela comunidade internacional, certo? Em que o nosso país está dentro e se comprometeu a perseguir essa agenda, e, portanto, nada mais adequado do que nós, do controle externo, assumimos como norte, como guia, uma agenda que foi pactuada pelo nosso país e por toda a comunidade internacional, pela academia, certo? E que ela é respaldada firmemente. Certo? Então, com isso, a gente reduz muito o risco de acabar se exacerbando e prejudicando o bom funcionamento da administração pública. Certo? Então, acho que uma das ideias que estão subjacentes a toda essa construção que está aqui no observatório, na evolução, veja, esse observatório está sendo criado, posto na rua hoje, para ser transformado, para ser construído, e para chegar lá em 2030 e ter dado a sua contribuição, certo? Acho que uma das questões mais fundamentais que estão por trás é que ele vai oferecer um diagnóstico, sugerir um guia, mas sem entrar na ação discricionária do gestor público que foi eleito democraticamente. Acho que essa é uma das questões fundamentais. E eu volto, porque eu estou dizendo isso, como bem Aron, acho que isso foi um pouco esse comentário, o meu está saindo um pouco da sua provocação. Cada um precisa encontrar aquilo que pode fazer, certo? Nós não estamos aqui para se transformar na USP. A gente não está aqui para ser a Fundação SEAD ou IBGE e virar um outro órgão de elaboração de indicadores. A gente está aqui para cumprir o nosso papel e a gente não pode, então, perder isso em mente. Nós somos um órgão de controle e que vai se transformar para ser um órgão de controle do século XXI. Essa é a proposta, esse é o desafio. Com certeza vamos falhar em muitas coisas aí, mas esse é o caminho. Tá? Então, bom, com isso, né, nós temos uma estrutura que muitos de vocês, com certeza, já ouviram falar, que é o Índice de Efetividade da Gestão Municipal e o Índice de Efetividade da Gestão Estadual. O estadual foi lançado agora, a partir do ano que vem a gente vai ter já os primeiros resultados. Né? E qual não foi a nossa surpresa quando a gente começou a pensar em termos de ODS? Quando a gente olhou esses indicadores, certo? A gente viu, olha, o grau de intersecção é muito alto. Certo? E o que nós estamos interessados aqui? Em cumprir o papel do IBGE? Não. Até do próprio PNUD, na hora que ele organiza o seu atlas do IDH municipal? Não. A gente está aqui para fazer o nosso papel. E como é que a gente pode fazer isso? Bom, a gente já tem o nosso sistema de indicadores, certo? E a nossa intenção aqui é alertar para o município que aquela velha história, não tem bom caminho, nem bons ventos para quem não sabe onde está e para quem não sabe onde quer ir. Não tem caminho bom. Porque você não sabe onde está, você não sabe para onde você vai. E se você não sabe para onde você vai, não adianta você saber onde você está. Então, o que a gente quer fazer com isso? Certo? Pegando aqui o IGM, que já está, peguei um exemplo. Por exemplo, esse é horrível, por exemplo, como exemplo. O ODS 1, erradicação da pobreza, acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os seus lugares. Nós olhamos aqui o ODS 1, a meta 1.5, que até 2030 construir a resiliência dos pobres, daqueles em situação de vulnerabilidade. E reduzir, olha só, o desastre, a exposição a eventos extremos relacionados com clima e outros choques e desastres econômicos. Nós vamos ver que lá no nosso indicador, tem um dos eixos, dos 7 eixos, um é o e cidades, tem um 7º quesito,
Que a pergunta é: o município está listado no programa Construindo Cidades Resilientes, do Escritório das Nações Unidas para a Redução de Riscos e Desastres? Certo? É uma política pública de apoio que está sendo oferecida? 54% não. Certo? Então, veja, aqui a gente está colocando, olha, a questão não é aqui, inclusive, é do município, certo? Não vamos dizer, olha, vamos reprovar as contas porque não está inscrito nesse programa. Certo? Eventualmente, tem coisas que estarão relacionadas aos ODS, que, eventualmente, num futuro próximo ou mais distante, possam acabar tendo um papel fundamental no julgamento das contas municipais. Mas eu acho que nesse eu não diria que não é o caminho. Mas, evidente, aqui tem um diagnóstico. E aí fica a pergunta, bom, desastres acontecem. Certo? Você pode usar uma política pública. Por que você não usa? E aí entra, talvez, um dos papéis mais importantes, isso o Dr. Beraldo sempre fala, que é o sistema de controle não serve apenas para controlar, ele serve também para informar. Então, aqui está informado. Quem quiser entrar no IGM, no ICIDADES, vai ver a lista dos municípios que está e que não está. E aí fica a pergunta para o cidadão eleitor, certo? No próximo ciclo eleitoral, na próxima eleição, ele pode perguntar para os candidatos. E aí? Tá? Continuando os exemplos, tá? Não é para cá, né? Não é para lá. Saúde e bem-estar, por exemplo. No ODS terceira, a gente viu aqui uma série de indicadores e perguntas que nós fazemos. Tuberculose, casos novos diagnosticados, casos novos com exame de anti-HIV, casos de pulmonar bacilífera, taxa de cura, saúde mental, mapeamento dos CAPs, saúde materna e infantil, que é super importante e está relacionada com a educação no futuro próximo. Estão lá no IG. Tá? Eu separei 2 aqui. Tá? Tem muitos mais. A gente vai publicar nos próximos dias um relatório diagnóstico com essa primeira visão, embora a gente vai caminhar muito ainda na construção da metodologia. A jornada ainda é longa até chegar ao seu fim. Mas, por exemplo, aqui no e-saúde, a gente tinha aquela primeira pergunta, nascidos vivos com mães residentes nos municípios. A gente vê aqui que 23,83%, eu já que fiz o cálculo, não está ali, não fizeram um pré-natal adequado. Certo? E o que é o ponto fundamental que está aqui? Bom, aqui a gente tem essa informação que a Fundação SEAD poderia ter produzido. Mas qual que é a nossa visão do controle? O que a gente vai fazer com essa informação? Bom, veja essa informação. Por trás aqui tem contratação de pessoal, tem horário, certo? Dos servidores públicos. A gente precisa ver isso. Tem já médicos contratados naquele município? Tem, mas por quê? Eles não estão cumprindo horário? O que está acontecendo? Certo? Houve problemas no processo de licitação, alguma coisa que estava envolvida na construção das unidades básicas de saúde? O que aconteceu? Que o gasto público que estava direcionado para esse objetivo, esse resultado, ele não se concretizou. Se ele se concretizou, ele não conseguiu alcançar o objetivo desejado. Certo? E eu digo isso como um exemplo, porque eu acho que essa é a perspectiva, esse é o papel que o Tribunal de Contas pode contribuir. Jamais substituir uma universidade, jamais substituir uma instituição que ela é especializada em produzir dados, mas dos dados que o tribunal produz na execução das suas atividades, a forma como nós vamos trabalhar esses dados é fundamental. Isso daqui vai gerar uma série de consequências que estão relacionadas com os objetivos do desenvolvimento sustentável. E eu acredito, pelo menos essa é uma visão muito pessoal minha, de que quando você começa a encontrar e ver a atuação do Tribunal de Contas e começa a enxergar o quanto que isso, sim, está relacionado aos objetivos do desenvolvimento sustentável. Certo? Conseguir realizar a despesa pública e alcançar os resultados, certo? Está intimamente relacionado a alcançar o 17 ODS. Certo? Se você tem um bom planejamento, tá, que acho que talvez é uma das coisas que nós possamos olhar, porque, em geral, o indicador de planejamento dos municípios, os resultados são muito ruins, a gente vai voltar àquele ponto que o Arão também falou do bolo. Né? Estão lá as ferramentas, mas o quanto que você consegue pegar todas as políticas públicas, integrar aquilo e construir um resultado? Com certeza, planejamento tem a ver com a construção do bolo. Certo? Tem a ver com a construção e com a entrega desse resultado. Tá? Bom, além disso, é óbvio, a gente tem aqui alguns outros resultados que são pertinentes por si só. Né? Por exemplo, ali à direita, cobertura.
aqueles resultados ali, por exemplo, 32,76% dos municípios não têm cobertura total de vacinação, ou seja, em quase 1/3 dos municípios, as nossas crianças não têm todas as vacinas que deveriam ter no seu primeiro ano de vida. Tá. Outro indicador que a gente verificou, já dando um panorama para vocês, o quarto, educação com qualidade, que esse é um dos, sem dúvida alguma, mais importantes. O IGM em si, o IEDUC, tem um eixo próprio, então ele tem diversos indicadores. Uma coisa muito interessante é porque, ao analisar os indicadores por si só, muitos deles acabam entrando em mais de um ODS, certo? O que revela, de fato, o quão integrado é essa agenda e o quanto que você precisa de uma política pública que seja bem planejada e bem organizada, em que os diversos atores responsáveis pela condução daquela política, de fato, atuem em conjunto. Certo? Uma das coisas mais comuns que nós encontramos aqui, como Tribunal de Contas, é caixinhas separadas que não conversam. Certo? O nosso indicador, ele, no final das contas, ele também está dividido nessas caixinhas. E uma coisa super interessante é quando a gente reorganiza ele nos ODS, as caixinhas caem. E aí aparece Eduque aqui, depois ele vai aparecer de novo em outro ODS, e a transversalidade, a necessidade de você ter uma visão global, ela se torna mais importante. Tá? Aqui vou dar 2 exemplos só em relação à educação. Então, por exemplo, formação específica dos professores no ensino básico. 50% dos municípios não possuem. Os professores, o corpo dos professores, não possuem formação adequada. Se a gente for olhar em termos de escolas adaptadas para receber crianças com deficiência, certo? Uma medida de inclusão, tá? 75% não estão na média do Estado de escolas adaptadas com acessibilidade, certo? Esses são os indicadores mais diretos, mas se a gente for olhar, por exemplo, água potável e saneamento, que é, na verdade, embora acho que a Rovena trouxe os números muito interessantes em relação à água potável e comparando com a agenda, com a situação africana, né? Mas eu diria que talvez em São Paulo realmente a gente tem que acho que ficar contente no sentido que em São Paulo esse é um problema muito reduzido. Mas não é só uma agenda africana, isso permita-me discordar, porque é uma agenda brasileira, sim, porque em boa parte... Não, é por isso que eu não é por isso que eu digo, de São Paulo é ótimo, mas é uma agenda que, para o resto do Brasil, ela é muito significativa, certo? E vejam só, mas a gente não precisa ir muito longe, porque quando a gente fala em saneamento, a gente tem uma questão muito grave aqui no Brasil, que eu lembro, quando eu nasci, era criancinha, eu passava no Tietê, ele era sujo. Eu cresci, virei adolescente, passei no Tietê, ele é sujo. Eu cresci, casei, tive filhos, eu continuo vendo o Tietê sujo. Minha filha, daqui a pouco, vai estar com 11 meses, ela vai passar no Tietê e ela vai ver que o Tietê continua sujo. É claro que é um processo aí de melhoria. Mas um dos lados que a gente tem que mostrar e diagnosticar é que, olha, a gente não conseguiu ainda alcançar o desejado, que vê aquele rio limpo. Tá? Ok, é rio início de bacia, ok, é um problema complexo, mas aqui está o norte, ou seja, no sentido de que ainda não foi inteiramente resolvido. Tá? Entrando, por exemplo, em saneamento, eu separei, no relatório diagnóstico que a gente vai publicar, isso está muito mais detalhado com todos aqueles itens, mas vejam só, 41,5% dos municípios não têm plano municipal de saneamento básico. Certo? Então, talvez muito por esforço da esfera estadual, essa seja uma questão que não seja tão importante no nosso Estado. Mas, do ponto de vista municipal, ainda falta muito. Como, por exemplo, o manejo a médio e longo prazo, porque, veja, a gente tem água hoje. Mas será que a gente vai ter água daqui 10, 15, 20 anos? Como o Oro falou, a frase vou repetir várias vezes, viu? É aquela história, a gente muda racionalmente, ou a gente muda pelo desastre. Né? Aqui, Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. 11,3% dos municípios não tem o plano, não realizou. É pouco. Não, 65 municípios. Certo? Isso é relevante. Tá? E para quem mora nesses 65 municípios, isso é extremamente importante. Vou passar aqui um pouco, redução de desigualdades. Né? Aqui nós temos 2 pontos que as pessoas, na primeira vista, elas vão falar, mas isso não tem nada a ver. Tem a ver. Né? Por exemplo, aqui, redução de desigualdades, a gente separou 2 indicadores do IGM, o EDUC e o IFiscal. Né? Então, o EDUC aqui, monitoração das taxas de abandono, distorção idade série, piso salarial dos professores, planos de cargos e salários. Isso é super importante,
Porque quem não tem rede e não consegue comprar educação de boa qualidade, a única saída é o Estado. É a administração pública, o governo oferecer essa educação. Por outro lado, a gente tem um outro lá que é o fiscal. Análise da receita, superávit. Mas o que isso tem a ver? Veja, a desigualdade pode ser entre pessoas e entre gerações. Porque quando você faz dívida, você compromete, certo, parte da renda dos filhos e netos. E aí a gente tem um problema clássico das democracias, é que as pessoas que ainda não nasceram não votam. E, portanto, elas não podem opinar sobre o que elas acham do nível adequado de impostos e o quanto a gente pode se endividar. E, claramente, por isso que todos os estados, questão lógica de economia, por isso que todos os estados e governos tendem ao déficit e não ao superávit. Porque quem é beneficiário vota, e quem vai pagar a conta não vota, porque, em boa parte dos casos, ainda não nasceu. E aí nós vamos olhando aqui, certo? Resultados. Por exemplo, 8% dos municípios não fizeram nenhum tipo de ação para monitorar a taxa de abandono das crianças na idade escolar. Certo? Uma parte daquilo. Isso é um problema grave. Né? Se a gente for olhar um pouco da literatura de neurociência, uns trabalhos super interessantes do Heckman, ganhou Nobel em Economia, a gente sabe que essa educação na primeira infância ela é fundamental. A educação na primeira infância é aquela educação que é mais decisiva para a vida do ser humano do que todo o resto. Então, esses 8% dos municípios, isso está prejudicado. A gente não está nem falando dos outros aspectos, qualidade. Em relação à desigualdade entre gerações. Olha, números interessantes, tem municípios que têm déficit de resultado financeiro muito grande e municípios que têm um superávit muito grande. São duas situações anômalas, certo? E são coisas que a gente precisa olhar. Indo aqui um pouquinho mais para frente, para não cansar todo mundo com essa pilha de dados e de comentários, ODS 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis, que essa é super importante, né? Patrícia, acho que tem muito a ver com essa parceria inicial que a gente está fazendo. Né? Então, por exemplo, em cidades, identificação de área de riscos, plano de contingência de defesa civil, e por aí vai. O IN ambiental, uma pergunta super interessante que o Tribunal de Contas começou a fazer de uma forma pioneira, e agora com o IGM Brasil, isso está sendo feito nos outros estados também. Então, a Prefeitura está preparada para um período de estiagem? A Prefeitura está preparada no período de estiagem para lidar com a falta de água nos postos de saúde e nas escolas? Certo? E a resposta é, boa parte não. Certo? Viu aqui, 54% das pessoas das cidades não possuem um plano de intervenção, tá? E em relação, por exemplo, a um plano de contingência da defesa civil, 61% das prefeituras não. Então, veja, a gente podia pensar de uma forma mais de médio e longo prazo, né? Mudança climática microlocal. Que às vezes tem um ODS das mudanças climáticas, fala, mas isso não tem nada a ver com o Tribunal de Contas. Não sei, porque mudança climática microlocal, né, ela está relacionada a como é o manejo do território urbano. Se você vai criar ilha de calor ou não. Isso é planejamento urbano. E se você não faz isso bem feito, acontece como aconteceu em São Paulo, que a gente tem ilhas de calor gigantescas que fazem com que a dinâmica atmosférica produza grandes enchentes, precipitações absurdamente altas em curto espaço de tempo. É aquela história, a gente não mudou pelo desastre. Você vai ter que mudar pelo desastre, vai ter que fazer piscinão. Certo? Então, isso é uma medida de mudança, de uma atuação racional de médio e longo prazo. Certo? Uma mudança já de uma questão de curto prazo seria o quê? Bom, eu tenho um plano que se acontecer uma enchente, o que eu vou fazer imediatamente? Certo? Esse é um ponto fundamental em que as prefeituras poderiam ser cobradas e o Tribunal de Contas pode, com o seu papel, fazer a sua contribuição. Certo? Consumo e produção responsáveis é outro ODS que a gente viu uma intersecção imediata com o IGM. Tá? A gente tem um eixo lá em ambiental. Tá? Não vou passar aqui, eu vou ler, vou só mostrar dois resultados para vocês que chamaram muita atenção. Então, por exemplo, em 35% dos municípios a gente não tem coleta seletiva de resíduos sólidos. Certo? Um número bem significativo para
para o Estado de São Paulo, dadas nossas condições socioeconômicas muito mais vantajadas. Né? E aí fazer um comentário, não querendo pegar no teu pé, desculpa. Mas a Agenda 2000... Não, mas tudo bem. Não, mas... Não, a Agenda 2030 é engraçado que, por exemplo, a gente acompanha também o debate em outros países. Né? Então, por exemplo, dentro do cenário americano, que é um país comparado com o Brasil estupidamente rico, muito mais rico que o Brasil, com muito mais recursos, é incomparável a quantidade de recursos que a administração pública americana tem em relação à nossa administração pública. Tem diversas questões. Quando você olha a ótica dos ODS, a gente começa a enxergar a pobreza. Saiu um artigo há 2 dias atrás, no New York Times, do Angus Deaton, que ganhou o Nobel de Economia há 2 anos atrás, que ele fala, olha, se a gente ajustar os critérios de pobreza, eu estou falando de renda, para os Estados Unidos, corretamente, os Estados Unidos têm 6 milhões de pobres. Que uma sociedade estupidamente rica como a americana é um negócio chocante. É um número muito alto. Certo? Então, no fundo, a Agenda 2030 tem esse outro lado também, porque ela é muito rigorosa no que ela se propõe na medição. Inclusive, ela começa nos países desenvolvidos a mostrar pobreza, onde a gente acha que não existe. Certo? Bom, só para terminar aqui, por exemplo, quando a gente olha um indicador super interessante que o IGM traz, o ambiental, os resíduos de aterro. Quantos que a gente tem que em animais domésticos ou silvestres acabam entrando tendo contato com os resíduos de aterro? Vejam, 16,3% dos municípios isso acontece. Certo? Falar depois em desastres relacionados à proliferação de doenças, como o doutor Beraldo falou no início da abertura, zika, chikungunya, dengue, febre amarela, o diabaquá, isso aqui está relacionado. A bomba está sendo montada, uma hora ela explode e aí depois a gente tem que correr atrás do prejuízo de uma forma em que para nós vai ser muito ruim, porque no final das contas a gente vai fazer de uma forma desorganizada e com custo muito mais alto. Certo? Já indo concluindo, para a gente não passar da hora, faltando poucos minutos, né? Eu tinha comentado aqui já o ODS 13, Ações contra a Mudança Global do Clima, vejam só, em 68% dos municípios não existe um plano emergencial de ações para fornecimento de água potável para a população, como eu já tinha comentado. E em 59,8% dos municípios não tem ações e medidas de contingenciamento para os períodos de estiagem. As estiagens vêm, mas falta, então, planejamento. E veja, então, todos aqueles planos, plano de resíduos sólidos, plano de saneamento, plano de mobilidade urbana, todos aqueles diversos planos que a legislação federal exige, é papel do Tribunal de Contas e, com certeza, nesse novo século, século XXI, que a gente já está em 2018, né, o Tribunal de Contas, com certeza, vai olhar nessa direção e já está chamando, ou seja, a transformação já está ocorrendo e o sistema de controle externo está já trazendo a sua contribuição e mostrando que ele está mudando, certo? E uma última ODS, que não está com o IGM, mas eu queria destacar aqui, que eu acho que é um papel muito importante que o tribunal também, dada a sua capilaridade, ele também está fazendo, que é colocar as pessoas em contato, colocar os municípios, os gestores públicos, todas as partes, os diversos atores, setor privado, academia, né, em contato para conseguirmos caminhar junto. Né, aquela história. Sozinho você anda mais rápido, acompanhado você vai mais longe. Certo? Então, acho que isso é um ponto fundamental que o Tribunal de Contas, dos seus diversos setores, a UDESP, a Escola de Contas, está se propondo e com esse observatório fazer. Eu não vou mais me alongar, eu tinha colocado aqui para comentar algumas outras coisas que possivelmente no processo de revisão dos indicadores do IGE e do IGM poderiam entrar com as 17 outras ODS, como, por exemplo, a ODS 2, a gente fala de fome zero, agricultura sustentável. Quantos municípios não têm um programa de agricultura familiar que está relacionado com merenda escolar? Isso aqui é o ODS 2, isso aqui a gente olha os contratos, a gente olha as diversas esferas, e, portanto, está aqui já. Vamos levantar a bandeira e começar a olhar isso. Os exemplos são inúmeros. Né? E só já concluindo, né, então, quais que seriam os próximos passos, talvez, aí ainda de uma forma muito ampla, né? Então, a gente aprofundar o desenvolvimento da metodologia para a elaboração deste diagnóstico, para dizer aonde todo mundo está e onde nós estamos também, porque, com certeza, ao fazer o depara dos quesitos do IGE e do IGM, a gente vai conseguir também ter mais profundidade de o quanto que ele pode trazer de impacto para a sociedade. Então, o ODS aí como guia,
o uso amplo do IGE e do IGM, talvez o desenvolvimento de uma metodologia que também ajude a gente a comunicar isso de uma forma mais fácil para o cidadão e para o gestor público. Como eu já disse, ampliação do alcance, inclusão de outros ODS, certo? Realizações de estudos e de capacitação em parceria com a USP e, eventualmente, com outras instituições acadêmicas, né? E, é claro, fazer a divulgação de resultados e um estímulo permanente ao diálogo, que nem a gente já está fazendo aqui, né? Então, acho que esses próximos passos é continuação de muito do que a gente já está fazendo, certo? Então, dito isso, eu agradeço a presença de todos e eu queria convidar agora o doutor Beraldo para vir aqui conosco na mesa e falar algumas palavrinhas para o nosso encerramento. Por favor, doutor. Bem, pessoal, só uma palavrinha bastante rápida. Primeiro, de agradecimento, não é, da presença de cada um. Espero que a gente tenha atendido aí a expectativa, né, tratando de um assunto tão importante. Queria agradecer ao Gustavo, a Rovena, que representa o Estado também, não é, a Patrícia, que assinamos um convênio aqui hoje de manhã, temos um papel importante para trabalharmos juntos, o professor Aron. E dizer que eu estava ouvindo aqui eu sei que os prefeitos, na sua maioria, têm uma agenda muito complicada, não estão aqui, mas eu estava ouvindo o Gustavo, e eu que já fui prefeito, fiquei com vontade de ser prefeito de novo, viu? Aí todo mundo deve falar, é maluco, né? Não, mas olha que agenda que se tem hoje, quanta coisa boa, não é, que se tem para fazer, para implementar, não é? E então olhar para esses desafios dessa forma, não é, como um bom desafio e uma missão nobríssima, né, que é produzir, trabalhar esses resultados para melhorar a qualidade de vida da população, tendo por objetivos, prioridades, né, a qualidade do gasto. E eu acho que isso é que nós precisamos focar, né, cada vez mais. Nós estamos permanentemente, hoje, mergulhados em notícias ruins, né? O país, como eu disse hoje de manhã, vive um momento bastante complicado, não é? Com combinações de crise econômica, ética, política, mas muitas vezes precisa desses momentos para a gente poder dar uma refletida, né, e cada um cumprir o seu papel. Quer dizer, a saída é isso, é trabalhar focado, com planejamento, com metas, com estratégia, né, e é isso que nós pretendemos. E o tribunal, quando toma uma decisão dessa, de também participar de um processo dessa natureza, é exatamente no sentido de contribuir, de orientar, né? Eu tenho dito que o tribunal tem que ser cada vez mais um cão guia e não um cão de caça, né? Para que possa trabalhar juntos, né? E estas informações todas, esta integração, ela tem que servir como um apoio, né, aos municípios, aos prefeitos, às suas equipes, aos vereadores, não com aquela posição assim de só cobrar e fazer de conta que não tem nada a ver com isso, né? Eu acho que não é assim, até porque tem muitas ações e programas, como foi dito aqui, que precisam ser desenvolvidos e que depende muito de políticas nacionais, né? Já falei isso aqui de manhã, e que depende de uma repactuação desse novo pacto, né, que os municípios que ficam com menos recurso, que passam a ter
hoje umas atribuições além da sua capacidade, não é? E o poder mais próximo da população é o poder mais cobrado, não é? Então, é chegado a hora, né, de gente que fala tanto no fortalecimento do municipalismo, da revisão desse pacto, de a criação de políticas públicas nacionais, mas que sejam implementadas e com recursos já municipalizados, né, para dar conta desse recado. E é exatamente nesse sentido que nós iremos trabalhar. Eu quero aproveitar a oportunidade, esse é meu último ato aqui como presidente, né? Já limpei minha gaveta enquanto vocês estavam aqui. E até limpei a gaveta, estava lembrando, puxa vida, quantas vezes já limpei minha gaveta, né, na minha carreira, porque eu fui vereador, prefeito, deputado, fui presidente da Assembleia, então estou sempre, a cada tempo, limpando gavetas e mudando, né? Mas, para mim, foi uma alegria, não é, e uma satisfação ter a oportunidade de encerrar aqui o mandato com este evento, não é, tão importante, tão prestigiado, não só pelo tribunal, mas todos os atores, né, que estão envolvidos aqui e que têm compromisso, não é, de nós vencermos esse desafio. Então, aproveito a oportunidade para agradecer toda a equipe do tribunal, aqui da presidência, que me ajudou nesse trabalho, importância, né, da presença do doutor Renato aqui, que é que assume amanhã a presidência, com um compromisso de dar continuidade, da mesma forma que assinamos vários convênios aí a semana passada, convênios que foram iniciados no mandato anterior do doutor Dimas, outros da doutora Cristiana. Então, é importante que tenha hoje uma continuidade, não é, do trabalho dentro de um foco, dentro de um planejamento. Então, encerro aqui minhas palavras, agradecendo, e um grande abraço a cada um e muito, muito obrigado mesmo da presença de cada um de vocês aqui e de todos que contribuíram para esse dia. Muito obrigado. Queria só fazer um aviso, quem por acaso não assinou a lista de presença ainda, assine, por favor, que ela é importante para o certificado de presença. Tá bom? Obrigado.